minhas perfeitas! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a montarem essa vila natalina com as casinhas feitas com cerâmica fria. E para começar, nós vamos precisar de cola instantânea, 20 palitinhos de sorvete, fita adesiva, cola de silicone, tesoura, cortadores, aqui no meu caso é a tampinha de um termômetro, plástico filme, o rolo e a principal, que é a massa. Essa é da marca Das e na cor branca, muito importante. Montei aqui 2 fileiras com 10 palitos cada e com 3 degraus, vocês já vão entender. Coloquei o plástico filme para a massa não grudar na mesa e as 2 fileiras de palitos, porque elas vão ajudar a gente a deixar essa massa alinhada. Aqui, como vocês conseguem ver, a massa é levemente acinzentada, mas depois ela vai clareando conforme vai secando. É uma massa bem simples de trabalhar, a gente só vai utilizar a água para amolecer, não precisa misturar mais nada. Então eu junto aqui essas 2 bolinhas e formo uma bola só, deixo ela bem uniforme. Então eu vou abrindo essa massa e como eu quero fazer o telhado, que ele é retangular, as pontas vão ficar para fora, então eu tenho que deixar essa massa bem quadradinha, no formato quadradinho, para na hora de cortar ser mais fácil, não dá muito trabalho. E aí eu vou juntando essas 2 partes e para não ficar essa junção à mostra, eu venho com o dedo mesmo amaciando e juntando, fazendo a junção dessas 2 partes. Se você quiser pode usar água também, vai molhando a pontinha do dedo e vai juntando, e aqui com o calor da mão mesmo a gente consegue. Então abri totalmente a massa aqui do jeitinho que eu quero e com o molde encaixado, agora eu venho cortando. Você pode utilizar uma faca se você não tiver o cortador certo. Aqui no caso eu tô utilizando um cortador de pizza que super deu certo, super rolou pra mim. E aqui a massa, olha só como ela é simples de trabalhar. Eu vou soltando as laterais e ela é bem resistente. Agora eu vou fazer as portinhas, as janelinhas. Aqui eu vou fazer uma portinha com formato. Você pode criar do jeito que você quiser. Pode fazer janela grande, janela pequena. Não precisa ser totalmente certinha, porque é isso que é legal, sabe? Você usar a sua criatividade. Eu tô usando o palitinho aqui no meio para eu poder ter ideia mais ou menos do centro da massa, para não fazer nada muito torto. E tirando a massa aqui, vocês conseguem ver como ela fica resistente, ela não fica muito mole e nem uma massa muito rígida, nem muito dura. Aqui ela ficou levemente enrugada, mas depois a gente consegue consertar. Bom, agora nós vamos deixar secando por aproximadamente 2 dias, dependendo da sua região. E aqui as massas já estão totalmente secas. E aqui eu tenho as 2 laterais, tem a parte da frente, o telhado e a parte de trás da casa. E agora eu vou utilizar a cola de silicone para juntar todas essas partes da casa. Eu passo em toda a lateral, essa aqui é a parte do fundo da casa, a parte de trás, e eu venho juntando as laterais. No início, quando você passar a cola, é importante você segurar e deixar bem resistente, para ele não ficar torto, para ele não cair, não tombar. Se você quiser, pode utilizar algum apoio, é muito melhor, até para você juntar as outras partes, como eu tô fazendo aqui. Tô juntando a outra lateral e essa cola é maravilhosa, que ela seca rápido, em aproximadamente 30 minutos, essa cola já tá bem sequinha. Então, juntando a parte da frente agora, é importante você alinhar bem, porque depois que colar, aí fica difícil de soltar. Então, junta bem no início, depois você não vai ter problema. Agora aqui é a parte de cima, é o telhado. Não tem problema se esse telhado, ele fica torto. Vocês vão ver que aqui ele vai ficar bem feinho, mas depois a gente consegue consertar com a massa. Aqui vocês conseguem perceber que na lateral, a parte da frente, ficaram buracos. E pra gente poder tampar, fazer essa junção, esconder esses buracos, a gente vai usar a própria massa, fazer minhoquinhas e encaixar nesses buraquinhos. Depois é importante você utilizar a água para ir esfumando essas laterais, porque depois que tiver seco, a gente vem lixando. Então, deixe o mais lisinho possível, não deixa muito grosso, porque depois você vai ter muito trabalho para poder lixar e o acabamento pode não ficar muito bonito. Como nós podemos ver aqui, eu já passei em toda a casinha, ainda ficou um pouco de falha, mas depois que a gente lixar, não vai dar nem para perceber. Passei em toda a lateral a massa, juntei
todas as extremidades, escondi todos os buracos, que é muito importante. Depois de seco, aproximadamente no dia seguinte, essa massa a gente consegue ver aqui, ó, todas as junções. E como que a gente vai fazer isso? Lixando, não tenha medo. Aqui uma lixa de 180, mais ou menos, você consegue lixar para deixar bem lisinho, para deixar bem bonito. Depois de lixar, nós vamos passar a base seladora, que é a preparação para tinta. Passa com um pincel em toda a casinha, nas janelinhas dentro também é importante para não ficar nada acumulado. Então, passa o pincel na janela para não acumular nada ali, senão o acabamento depois não vai ficar bonito. E agora a última parte, a última etapa, eu vou utilizar esse spray branco, que ele seca super rápido, então eu passo 3 camadas aproximadamente em todas as casas. E depois de secas, as casinhas ficaram prontas, eu montei 5 casinhas, uma diferente da outra. Você também pode usar a sua criatividade para fazer as casinhas no seu estilo. E durante a noite as casinhas ficam assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ele foi útil para você, não deixe de curtir. Comenta aqui o que você achou e compartilha com aquela amiga que ama o Natal. Eu desejo um Natal maravilhoso para todos vocês.